Saudações, como estão? Bem-vindos a este cantinho da realidade ácida, onde, enquanto alguns adormecem com os contos de soberania e humanismo mexicano, outros já estão preparando a pipoca para ver como pega fogo a relação bilateral mais tóxica do mundo. O roteiro da política internacional parece escrito por um estagiário da Netflix com muita cafeína. Porque não sei se vocês se lembram que neste início de 2026, em janeiro, para ser exato, enquanto debatíamos se a mañaneira da Sheinbaum era mais bem iluminada que a do jumento macuspano, no norte já nos rotulavam como ameaça à segurança nacional. E não é exatamente só por causa do tráfico de substâncias. Bom, também é, mas é por algo muito mais maquiavélico: a migração como arma de destruição em massa demográfica. Teoria proposta pelo autor e ativista americano Peter Schweitzer, no cenário político. E como vocês já sabem que aqui a gente adora cutucar a ferida nacional. Para ver o quão profunda é a infecção, vou compartilhar com vocês um vídeo onde esse senhor fala, diante do Congresso do seu governo, sem papas na língua, sobre o perigo que o governo mexicano representa para eles. Algo que, sem dúvida, não é pouca coisa, é algo que merece ser levado a sério, pelo menos por nós, porque para Cláudia e sua quadrilha de mafiosos, isso é algo insignificante. Aparentemente, vamos a isso. Tudo começou quando, em janeiro deste ano, Donald, que vive com a serenidade de um vulcão em erupção, decidiu se promover em suas redes sociais. O livro intitulado O Golpe de Estado Invisível: Como as elites americanas e potências estrangeiras usam a imigração como arma, do autor. Peter Schweitzer, que ontem se apresentou ao Comitê de Segurança Nacional do Senado dos Estados Unidos, para dizer basicamente que o governo mexicano representa um fator tóxico a ser considerado, Schweitzer não mede palavras. Para ele, a relação México-Estados Unidos não é uma diplomacia de vizinhos distantes, mas sim uma fase de revisão crítica. Traduzindo para o espanhol, eles estão nos observando de perto. Um dos pontos mais interessantes do depoimento de Schweitzer é o número de consulados. Vamos lá, façam as contas comigo. O Reino Unido tem 6, a China tem 7 e o México tem 53. Segundo Schweitzer, esses locais são centros de operações políticas. Segundo o autor, os funcionários consulares priorizam o proselitismo pró-Morena em vez de atender os conterrâneos. Mas agora vem a parte boa. Schweitzer cita nosso filósofo contemporâneo favorito, o próprio Gerardo Fernandes Noronha, também conhecido como Changoleón. O autor lembra quando, em fevereiro de 2023, no plenário do Congresso, Noronha disse, com aquela paz que lhe é característica, que Califórnia, Texas e Novo México, entre outros, são territórios ocupados. Aqui está o vídeo do senhor Schweitzer. Essas citações são de altos funcionários mexicanos. A primeira é de um senador mexicano, membro do Partido Morena, o partido governista. Ele integra a Comissão de Defesa Nacional do Senado, considerada por ele a mais poderosa do governo mexicano. Citação: os mexicanos estão em nosso território: Califórnia, Nevada, Texas, Utah, Novo México, Arizona, Kansas, Oklahoma, Colorado e Wyoming. Nós vamos recuperar o território que foi roubado de nós. Pode parecer loucura, mas há várias citações de altos funcionários de Sheinbaum e outros senadores que veem a migração em massa como meio de avançar a soberania nos Estados Unidos. Muitos se surpreendem com isso. O governo mexicano, na verdade, tem senadores eleitos e membros da sua Câmara dos Deputados que servem no seu governo, mas na verdade moram nos Estados Unidos. E o trabalho deles é representar os mexicano-americanos que vivem nos Estados Unidos perante o governo mexicano. Eu certamente vejo isso como um desafio à nossa soberania. O que para nós é o show diário de um personagem que vive do escândalo, para o Senado americano é uma declaração de guerra cultural. Schweitzer alerta que Noronha não pretende enviar tanques para recuperar o Álamo, mas busca o desprendimento cultural do sudoeste dos Estados Unidos para transformá-lo em uma extensão da civilização mexicana. E claro, como recompensa por seus dotes de conquistador, Noronha presidiu o Senado. Que mensagem estamos enviando ao mundo? A presinépita Sheinbaum também não escapa. Schweitzer aponta que a inimiga, ela, promoveu o hino do migrante. Aquela musiquinha que diz: embora meu certificado diga americano, sou puro mexicano. Para os gringos, isso não é nostalgia cultural, é uma insurreição de identidade.
E se a isso somarmos que os consulados distribuem livros didáticos, livros onde os Estados Unidos são classificados como o inimigo, temos o combo perfeito para que a rede Fox News peça aos gritos uma política de tolerância zero. Mas aqui vem talvez o mais sério de tudo isso. O tio Sam está de olho em nós há muito tempo, quando o parceiro estratégico se torna o vizinho incômodo. E é que essa relação bilateral entre México e Estados Unidos é complexa. É como aquele casamento tóxico, onde um traz as drogas e os mortos e o outro traz o nariz e as armas. Mas se preparem, porque a lua de mel da soberania de papelão está acabando. Por que não? Não é só o que Peter Schweizer mencionou no Comitê de Segurança Nacional do Senado em Washington. Mas o tema que está ganhando cada vez mais relevância é a violência, daquela que nas coletivas matinais é varrida para debaixo do tapete de que o México já não é mais um país, mas sim um tabuleiro controlado pelo crime organizado. Sem dúvida, o que foi dito ontem no Senado dos Estados Unidos é gravíssimo. Além disso, Peter Schweizer expôs que o sexênio de López Obrador acabou transformando o México em uma questão de segurança nacional para seu país. E continua sendo com a continuidade de Claudia Sheinbaum. Para Schweizer e os senadores que o ouviam, o domínio territorial dos cartéis não é um assunto interno, é um incêndio no quintal dos fundos que já está queimando as cortinas deles. Foi levantado que o domínio territorial dos grupos criminosos no México e a crise do fentanil ultrapassaram os canais de cooperação ordinários. Sob essa ótica, o México é visto por setores do Capitólio como um fator de instabilidade interna. Para os Estados Unidos, o tema subiu aos níveis mais altos da agenda de defesa em Washington. Especialistas afirmam que, mesmo sem cargo no governo, Schweizer no Senado mostra o consenso crescente entre legisladores dos dois partidos para endurecer a postura em relação ao México. Essa narrativa pode ter repercussões diretas nas futuras negociações do TMEC, na alocação de recursos para a segurança de fronteira e possíveis ações de Trump em relação ao nosso país na área de segurança. No Capitólio, está muito claro que as regras do jogo diplomático estão mudando quando seu parceiro comercial se torna um centro de distribuição atacadista de opioides sintéticos. Ou, nas palavras do próprio Trump, o México é o epicentro da violência dos cartéis na região. A narrativa está clara. Se você não consegue controlar sua fronteira e seus narcopolíticos, por que deveríamos respeitar os acordos do TMEC? O aviso é contundente. A estabilidade do México já não é uma opção, é um requisito de segurança para eles. E se aqui continuamos brincando de soberania, lá eles já estão preparando o tapa na mesa. O consenso entre democratas e republicanos é tão raro quanto um político honesto, mas nisso eles concordam. O México se tornou uma dor de cabeça para o governo deles. A presença de Schweizer no Senado é apenas o aperitivo do que vem por aí com a possível e muito provável mão dura de Trump. Se antes ele nos ameaçava com muros, agora a narrativa escala para intervenções diretas contra grupos terroristas. E uma revisão do TMEC vai nos deixar chorando. Quando a segurança nacional da maior potência do mundo joga a cooperação comum no lixo, estamos deixando de ser o bom vizinho para nos tornarmos o sujeito sob vigilância extrema. O fato é que a lei dos Estados Unidos proíbe que governos estrangeiros se envolvam em qualquer assunto interno, mas aqui a linha é finíssima. Por um lado, temos milhões de mexicano-americanos com todo o direito de participar politicamente. Por outro, temos uma retórica oficialista que, entre um soberanismo só da boca para fora, le está dando todas las municiones. Convida os gringos para que fechem nossa fronteira com cadeado duplo. O que é certo é que enquanto Noronha sonha com o Texas e Schweizer expõe uma realidade incômoda. Quem fica no meio são os de sempre, os cidadãos de ambos os países. Em resumo, querido público culto e conhecedor, estamos em uma fase de revisão crítica, onde as palavras soberania e autodeterminação soam cada vez mais como desculpas de um governo que perdeu as chaves da própria casa. Washington já não pergunta o que vamos fazer, está decidindo o que eles vão fazer conosco. Basta ver o que está acontecendo hoje com Cuba. Justamente hoje, o ditador Díaz-Canel acabou de fazer um anúncio em cadeia nacional em seu país, reconhecendo que está em conversas com o governo dos Estados Unidos. Os avisos e a paciência estão se esgotando.
Vamos chegar a esse ponto aqui no México? Ou será que já estamos lá e ninguém quer admitir publicamente? Essa é a realidade crua e sem rodeios, exatamente como gostamos de analisar aqui neste espaço. Não digam que eu não avisei. Enquanto aqui continuamos discutindo por coisas pequenas, o gigante do norte já está afiando as tesouras para cortar o nosso fio. O que vocês acham? Leiam nos comentários, se cuidem, porque a situação não está fácil, ainda mais com o tio Sam acordando de mau humor. Nos vemos na segunda-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal, encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!